Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 16 de Mateus e nós vamos ler dos versos 13 até o verso 20, essa perícope que fala sobre a confissão de Pedro. E nós temos como título da nossa meditação dessa noite a resposta que Pedro deu ao Senhor Jesus Cristo. Assim nos diz o texto da palavra de Deus, que se encontra em Mateus 16, do 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. A resposta de Pedro. E vocês? Perguntou-lhe Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Nosso culto dessa noite, desde o seu início, como diz a nossa irmã Natália, estamos abrindo, descortinando aquilo que nós podemos chamar de o mês das festas, o mês de dezembro, o mês do Natal. Bem antes de dezembro chegar, a alegria do Natal começa a contagiar a nossa cidade, contagiar as cidades, contagiar as nossas casas, contagiar as nossas famílias. Como nós podemos ver, não é diferente também na nossa igreja. As árvores das praças da cidade, das ruas, os arbustos, estão todos cobertos de luzes de todas as cores iluminando, mostrando uma paisagem diferenciada, e realmente os encantos do Natal é de tirar o fôlego. Quando nós entramos nessa noite, nós encontramos um cenário completamente novo, lindo, e está mostrando que chegou o Natal. Chegou o Natal. Portanto, as crianças, que o diga o quanto elas ficam felizes em olhar para as luzes piscando. Nós também encontramos em grandes centros prédios decorados com tantas luzes, parecendo uma caixa com um enorme presente de Natal embrulhado. Há muitas evidências desse espírito natalino ou desse marketing sazonal. Alguns apreciam então esse luxo, outros já olham para o Natal com uma visão mais cínica, uma visão mais apática. Mas a questão crucial, meus amados irmãos, não é como as pessoas veem o Natal, não é como os outros veem o Natal. A questão é como nós, Igreja do Senhor Jesus, vê o Natal. Como você e eu vemos o Natal. Nós precisamos considerar o que a celebração do Natal
significa de fato e de verdade. O que a celebração do Natal realmente significa para você? O que a celebração do Natal significa para a igreja do Senhor? Qual é o seu significado? Qual é o seu valor? Qual é a sua importância? O que o Natal quer dizer para cada um de nós? Nós vimos isso nos textos que foram lidos também aqui nesta noite, mostrando realmente o verdadeiro sentido do Natal, também nas músicas cantadas. O que nós sabemos, meus amados irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, com pouco mais de 30 anos de idade, foi perguntar aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles então deram respostas que eles capturaram das pessoas que comentavam a respeito de Jesus. Ele é João Batista, ele é um profeta. Assim então, porém, Jesus lhes perguntou individualmente: quem vocês dizem que eu sou? Em diversos momentos, meus amados irmãos, de nossas vidas, nós percebemos que Jesus está ao nosso lado, conforme Ele prometer em sua palavra, assim também como Ele estava ao lado dos seus discípulos. Ele estava andando com os seus discípulos, mas, assim como anda também conosco, assim como também está ao nosso lado, assim como Ele pergunta para os seus discípulos, Ele faz essa mesma pergunta para nós essa noite: quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para nós? O mundo, nós já sabemos. As pessoas, nós já sabemos. Elas têm uma visão de Jesus. Elas têm um entendimento sobre Ele. O problema não é o que elas pensam a respeito de Jesus. O problema é como nós pensamos a respeito de Jesus. Como diz o texto em apreço, uns dizem, não é verdade? Uns dizem. Nós, como cristãos, olhamos para Jesus de outra forma, porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos quem Jesus é para nós. E a resposta de Pedro, ela foi incisiva. A resposta de Pedro, ela foi completa. A resposta de Pedro, ela foi perfeita. A resposta de Pedro, ela foi autêntica. Ela foi verdadeira quando ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Verso 13 a 16. Resposta de quem anda com Jesus. E só quem anda com Jesus pode dar uma resposta tão incisiva, tão verdadeira, tão categórica. Pedro, então, ouve de Jesus uma resposta ainda mais importante, uma resposta que todos nós, ao dizermos quem Jesus é para nós, também vamos ouvir da parte de Jesus aquilo que nós precisamos ouvir, como Pedro ouviu a partir dos versos 17. Jesus afirmou a Pedro: Simão, Simão, filho de João, você é um homem muito feliz. Você é um homem muito feliz porque essa verdade que você sabe a meu respeito, você não descobriu lendo o livro de autoajuda, você não descobriu ouvindo as pessoas falarem a meu respeito, você não ouviu lendo outdoors, placas, você não ouviu isso nos canais de televisão, você não viu isso nos meios sociais, nas redes sociais, você não ouviu isso, Pedro, em nenhum outro lugar, senão emanado do Pai que falou isso ao seu coração. Foi Ele que disse isso a você, Pedro. Essa palavra foi revelada a você, direta do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir, está proibido. O que você disser que está certo, está bom, permitir, eu permito também. Então Jesus ordenou aos seus discípulos: não contasse nada a ninguém que ele era o Messias. Amados irmãos, estamos nos preparando
Isso é fato, isso é verdade. Estamos nos preparando para o Natal. O Natal realmente está chegando e este ano muitas pessoas vão celebrar o Natal. Muitas não vão celebrar o Natal, porque talvez não chegarão até lá. Nós não sabemos, nenhum de nós sabemos, se nós vamos chegar até lá para celebrar o Natal, essa data tão importante, sem pensar naquilo que realmente o Natal representa. Muitas pessoas vão chegar no dia do Natal sem realmente saber o que realmente o Natal significa para elas, sem realmente elas saberem quem é o bebê pelo qual nós comemoramos essa data de nascimento. Quem é esse bebê? Quem é Jesus? Quem é Cristo para você? Portanto, meus amados irmãos, nós devemos nessa noite interagir com os discípulos de Jesus, para nós podermos também ajudá-los a considerar essas questões cruciais. O Natal é apenas uma história reconfortante sobre um bebê nascido num estábulo? É isso? É só isso que nós vamos contar como história? Meus amados irmãos, ou foi o nosso Criador, o nosso Senhor, que de fato visitou a terra, que de fato veio visitar a sua criação, que de fato se tornou um de nós? Essa é a resposta que precisa ser dada por cada um de nós. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A voz do povo, diz um ditado popular, é a voz? Será que eles estão certos? Sim ou não? Não, eles não estão certos, porque eles dizem que pode ser João Batista, eles dizem que pode ser uma outra pessoa qualquer, eles dizem que pode ser um profeta. Portanto, a voz do povo não é a voz de Deus, e isso está bem claro para nós, nas diferentes respostas que eles mesmos deram a respeito de Jesus. Agora, é importante, meus amados irmãos, nós tomarmos conhecimento das opiniões, ainda que elas sejam contrárias. É importante nós sabermos, elas são necessárias. Portanto, alguém pode perguntar sobre você nessa noite. Alguém pode chegar para uma outra pessoa e perguntar quem é você, e com certeza várias pessoas vão dar respostas diferentes a seu respeito, não é verdade? Mas alguém, para dar uma resposta sobre você, precisa ser alguém que convive com você, que anda com você, que tem experiência pessoal com você. Esse sim pode falar a seu respeito. Caso contrário, vão falar, pode ser que seja, mas não é de fato, e nem muito menos de verdade. Porém, eles deixarão se orientar por um julgamento alheio, e não é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, um julgamento alheio a respeito de quem Ele é para nós. A pergunta é necessária porque ela estimula a nós uma reflexão, ela nos conduz a uma clareza e ela também nos provoca uma decisão. O que os outros pensam de nós nos ajuda, meus amados irmãos, a entender quem nós realmente estamos expressando, ou qual é a atitude que nós temos diante das pessoas, das quais elas estão dizendo a nosso respeito. Quando elas dizem a nosso respeito, você pode fazer uma avaliação. Será? É assim que elas me veem? É assim que elas me conhecem? Mas eu não sou assim. Mas eu não sou isso. Não é verdade? Vai ajudar a gente a tomar cuidado para realmente expressar quem nós devemos ser. Quem é você? O texto, meus amados irmãos, nos mostra que havia diferentes ideias a respeito de Jesus entre o povo, mas Pedro e os seus discípulos sabiam exatamente quem ele é, e Pedro então diz que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, que ele é o Filho de Deus.
E foi essa certeza que levou Pedro a uma decisão categórica, quando ele está diante de uma liderança que se lhe opunha, uma liderança que estava a ponto de prendê-lo, a ponto até mesmo de matá-lo. E ele então abre a sua boca e fala categoricamente a respeito de Jesus. Por isso, abandonaram tudo e seguiram Jesus, porque eles sabiam quem Jesus era. Todavia, em alguns momentos lhes faltava clareza a respeito de Jesus, aos quais Jesus, nas ocasiões necessárias, se fazia correções de rotas. Pedro, não é assim? Pedro, não é por aí, não é assim, não é desse jeito, porque estava ali ensinando quem realmente Jesus era. Às vezes os discípulos precisavam ser repreendidos por falta de entendimento. Portanto, meus amados irmãos, para nós também seguir Jesus é necessário. Nós aprendemos na manhã desse dia, ouvi-lo. É necessário aprender. É necessário nós compreendermos. E é necessário, meus amados irmãos, caminhar com Jesus. A comparação entre Jesus e essas grandes personagens que eles falavam da religião judaica, indicavam que eles tinham reconhecimento desses personagens. Mas Jesus, diante desses personagens, que o povo falava que ele representava muito mais. Assim, então, a diferença precisa ser percebida. E ainda hoje nós encontramos muitas pessoas que fazem essa mesma avaliação de Jesus. Quando se pergunta quem é Jesus, elas vão viajar por aí, dizendo muitas coisas a respeito de Jesus, mas pouco se diz a respeito realmente de quem é Jesus para elas. Mas para nós, essa diferença precisa ser percebida. O texto, meus amados irmãos, nos dá pista, o texto nos explica, o texto nos mostra, o texto nos afirma, através da confissão de Pedro, que não veio dele mesmo, mas que foi revelada a ele pelo próprio Pai. E essa revelação, meus amados irmãos, dada a Pedro, também pode ser dada a qualquer um de nós, a qualquer momento. O Espírito Santo pode revelar em nossos corações quem realmente é Jesus para nós. Jesus é o seu Salvador. Jesus é aquele que para você morreu na cruz do Calvário para expiar os seus pecados. É Ele o seu mediador, é Ele aquele que é o caminho que está te conduzindo para que você encontre com o Pai um dia, quando você partir desta vida. É Ele que está com você em todos os momentos que você está por aí a perecer, a passar por dificuldades. É Ele que está contigo a orientar, a te falar. Naturalmente fica, meus amados irmãos, o questionamento: será que só Pedro teve a revelação do Pai? Os outros discípulos não receberam essa mesma revelação? Será que essa revelação ela é para poucos dos escolhidos do Senhor? Certamente não, meus amados irmãos. Certamente não. A revelação ela é para todos, mas para perceber essa revelação da graça que permite nós enxergarmos a diferença entre Jesus e os outros, é preciso também que nós tenhamos disposição de nos despojar-nos dos próprios conceitos e anseios do nosso coração, das nossas próprias expectativas a respeito do Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor da nossa vida de forma integral, sem ficarmos exigindo nada dele, como muitos fazem hoje. Eu te sirvo, mas, todavia, porém, entretanto, Jesus precisa fazer um monte de coisa para elas, ou então, Jesus vai ser deixado de lado. Meus amados irmãos, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, é necessário uma renovação da nossa mente, para que nós possamos entender a resposta
que Jesus faz a cada um de nós. Vocês, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, meus amados irmãos, ela permeia, ela está aqui no nosso meio, ela está agora falando latentemente aos nossos corações, ela permanece atual. Nós somos convidados nessa noite a dar uma resposta pessoal, nós somos convidados pelo Senhor Jesus a ir além da opinião dos outros. A opinião dos outros não vale, a opinião dos outros deve apenas servir para nós termos as nossas próprias opiniões a respeito do Senhor Jesus. Nós somos convidados a perceber essa diferença de quem é Cristo para nós hoje, e nós podemos confessar como Pedro: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. E que tipo de Cristo é esse? Que tipo de Messias é esse? O enviado de Deus, e que está em nosso meio, e que nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Certamente a nós também, meus amados irmãos, cabe responder: por que nós pertencemos a Cristo? Por que nós vamos à igreja? O que a igreja de Cristo representa para nós? Essa falta de clareza tem ocupado as mentes e os corações de muitas pessoas. E tem, meus amados irmãos, feito com que muitas pessoas, por não entender quem é Jesus, saia por aí à procura de Jesus, numa e em outra, e em outra, e em outra, e em outra, e não encontra, porque encontra um Jesus daquele que os outros falam, mas elas não o têm como o Senhor Jesus, aquele Salvador pessoal. Aquele Salvador, o enviado de Deus. Assim então, meus amados irmãos, essa falta de clareza a respeito do Senhor Jesus Cristo espelha também a falta de clareza a respeito da sua igreja. Cada dia surgem novas igrejas disputando aí o mercado religioso, porque as pessoas não sabem, não conseguem definir quem é Jesus. E em muitos casos, meus amados irmãos, igrejas ditas cristãs aproveitam-se de fraquezas e das necessidades das pessoas para alcançar os seus objetivos próprios, objetivos esses que são suspeitos. A pergunta é: como nós percebemos a diferença? Como percebemos a diferença? Afinal, o que caracteriza realmente a igreja de Cristo? Quais são os aspectos comuns que reúne as pessoas como igreja e que marca, diferencia a igreja de Cristo das outras igrejas? Portanto, em primeiro lugar, eu quero destacar, meus amados irmãos, quais são os verdadeiros aspectos da igreja de Cristo. Eu fiz uma introdução longa, mas prometo que na divisão dos pontos será breve. Portanto, em primeiro lugar, destaca-se quais são os aspectos da igreja de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a igreja, como corpo de Cristo, possui elementos para diferenciá-la, para estabelecê-la, para torná-la visível, clara, objetiva, atraente, participativa. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é única. Ela é única. Os membros do corpo humano formam, assim, a unidade do corpo. Eles estão interligados. Como diz 1 Coríntios 12, 26, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se regozijam. O problema nosso, meus amados irmãos, é que se um sofre, os outros não sofrem. Os outros ajudam a fustigá-lo, ajuda a condená-lo mais um pouco, ajuda a sofrer mais um pouco, ajuda a pesar mais a mão um pouco sobre ele. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, meus amados irmãos, ela possui diversidade.
assim como os membros do corpo são diferentes, possuem funções distintas, também uma comunidade cristã constituída de pessoas diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos distintos, com variedades de dons, como nós já vimos aqui nessa noite, uns cantam, outros tocam, não é verdade? Outros adoram. A diferença não deve alimentar em nós, porque eu não toco, eu sou inferior ao outro, muito pelo contrário. Todos nós somos iguais na presença do Senhor. Portanto, não existe inferioridade ou discriminação, mas apontar para a necessidade de uma complementação. Um complementa o outro. Isso é a igreja de Cristo. E assim também, para nós identificarmos uma igreja, aí, se ela é a igreja de Cristo, nós temos que olhar para o seu serviço. Que tipo de serviço essa igreja presta? Que tipo de serviço esses membros prestam? Os membros não vivem para si. Quando a igreja é uma igreja de Cristo, eles estão a serviço do corpo de Cristo. A igreja não é prestadora de serviço por essência, por isso ela busca comunhão, ela busca solidariedade, ela busca partilha, ela busca paz, ela busca justiça. O serviço, meus amados irmãos, está em oposição à busca pela grandeza pessoal, à busca pela honra, à busca pelas vantagens pessoais ou de qualquer outra espécie. A igreja de Cristo é o lugar, é o local da vivência, do domínio do Senhor. Aqui quem domina é o Espírito Santo do Senhor, é o Senhor. Não se levanta uma pessoa mais alta, maior, superior. Aqueles que estão superiores, disse o Senhor Jesus, são os que devem servir. E se você é escolhido como um líder e não serve, você não serve. Você foi constituído para servir no corpo de Cristo. Assim então, meus amados irmãos, as pessoas veem Jesus de maneiras diferentes, baseadas em suas próprias expectativas e compreensões. A pergunta de Jesus desafia cada um de nós, a cada um dos seus seguidores, a considerar profundamente quem é Jesus para nós, quem é Jesus para eles, quem é Jesus para você. A identidade de Jesus é um mistério revelado somente àqueles que andam com Ele, àqueles que têm Ele em seus corações, aqueles a quem o Pai chamar, a esse o Pai vai revelar quem é Jesus. Segunda coisa, meus amados irmãos, que nós precisamos compreender, é que para nós conhecermos a igreja de Cristo, ou como fazer, ou como reconhecer a igreja de Cristo. Assim então, Pedro nos ensina através desse texto que nós precisamos reconhecer a igreja de Cristo através da confissão. Através da confissão dos nossos próprios lábios. Dos nossos próprios lábios, meus amados irmãos, como foi o lábio de Pedro. Portanto, a confissão dos lábios de Pedro marca uma importante virada na compreensão dos discípulos. Eles precisavam compreender. Agora Pedro está convicto, agora Pedro já não tem mais dúvida, agora Pedro sabe responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há, razão da sua fé, razão das suas perspectivas. Isso fez com que ele dissesse àquelas autoridades, quando elas o pleiteavam, quando elas estavam ali subjugando os seus discípulos. Pedro responde, portanto, que todo Israel esteja certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram,
Deus o fez Senhor e Cristo. O Jesus crucificado na cruz do Calvário é Jesus, Senhor e Cristo, enviado por Deus. Reconhecer Jesus como Cristo é um ato de fé. Reconhecer Jesus como Cristo é algo inspirado por Deus, não por homens. Homens podem falar de Jesus dia e noite sem parar, mas Deus precisa falar em nossos corações, para que os homens entendam quem é Jesus. Diz Efésios 2:20, assim pois, assim vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é Jesus para você? Como identificar a igreja de Cristo? Para identificar a igreja de Cristo, nós precisamos, meus amados irmãos, reconhecer que ela é colocada em nosso coração pelo próprio Deus. E nós também precisamos, meus amados irmãos, através da fé. Esse é o nosso terceiro ponto. Em Jesus Cristo, ter as nossas vidas transformadas. Somente a fé verdadeira transforma a igreja. Uma igreja sem fé, ela não vai ser transformada nunca. Ela vai estar aqui domingo após domingo, mas não será uma igreja transformada pelo Senhor. Ela não terá as marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé em Cristo como Messias, ela tem implicação eterna, ela tem implicação transformadora, ela tem implicações para as nossas vidas cotidianas e também para as nossas vidas eternas. Em Romanos 9, 10, no verso 9 está escrito: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Nessa mensagem, meus amados irmãos, vemos a importância da identidade de Jesus e a confissão dos lábios que transforma vidas. Sendo assim, a pergunta de Jesus desafia a cada um de nós a nós refletirmos nessa noite. Ele é levando-nos à confissão de Pedro, que reconhece Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Ele é aquele que foi enviado por Deus, Ele é aquele que se fez homem, Ele é aquele que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, Ele é aquele que se humilhou, Ele é aquele que se fez escravo, Ele é aquele que se fez pecado, Ele é aquele que rompeu a morte e que está vivo, assentado à destra de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É Ele, o Jesus enviado de Deus. Portanto, meus amados irmãos, a promessa de Jesus de construir a sua igreja sobre a fé inabalável nesse texto nos dá esperança, nos dá segurança. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança. E desta forma, meus amados irmãos, ao estudarmos esse texto de Mateus 16, nós somos chamados a reafirmar a nossa fé, a entender mais profundamente nosso papel como parte no corpo de Cristo. Quem é o Senhor Jesus? Ele é o cabeça da igreja. Aprofundemos, meus amados irmãos, o nosso conhecimento de Jesus Cristo para fortalecer a nossa fé, cantando aquele hino chamado que Jesus é o melhor amigo. Dentro dessa resposta nós também podemos dizer o hino 161, quem é Jesus? Ele é o nosso melhor amigo. Cantemos esse hino inspirado nessa mensagem de Mateus 16, dos versos 13 a 20.